Nessa aula vamos começar com as dicas de modelagem de concreto com elementos finitos. Vamos começar pelos trechos rígidos. E você conhece a importância do contrato de manutenção? Com ele você vai ter sempre o CIA atualizado e suporte prioritário a qualquer dúvida. Vamos para a aula! Eu vou chegar aqui, e vou ativar o ponto de ancoragem borda de superfícies. E também eu quero medir a distância desse cantinho aqui para esse cantinho aqui, Então, botão direito, info coordenadas, ou uso o atalho D, que a gente configurou lá no início. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Então, aqui nas informações de coordenadas, o que eu tenho? Informações no sistema global, informações no sistema do usuário. Nesse momento, o sistema global e do usuário estão exatamente iguais. O sistema do usuário é um sistema de coordenadas auxiliar que te ajuda em vários pontos, mas nesse momento são exatamente iguais, né? E aqui eu tenho os vetores x, y e z. X, y e z para um e para outro, tá? E aqui o CIA me mostra a distância entre os dois pontos, está dando 475, e o ângulo entre os últimos 3 pontos que eu marquei. Então, para pegar um ângulo, você clica um ponto, outro ponto e um outro ponto, você vai ter o ângulo entre esses 3 pontos. Mas o importante que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que quando eu clico naquele ponto anterior do pilar, nesse ponto aqui desse pilar e nesse ponto desse pilar, eu tenho uma distância aí, uma defasagem de 5 centímetros. E eu quero que, na verdade, essa face aqui, essa face desse pilar de 30 por 30 seja a nossa fachada. Então, eu quero que tudo fique alinhado a essa posição. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar esse pilar aqui, vou clicar em mover, qualquer ponto do espaço, aponto para cá, e eu vou espaço 0,05 e Enter. Desloquei bem pouquinho, né? Vou de novo aqui, botão direito info coordenadas, ou uso o atalho D que a gente definiu, né? Faço a medida desse ponto até esse ponto e agora, zerado, deu 0 certinho, quer dizer, estão totalmente alinhados. E eu vou fazer essa modificação para os outros pilares também. Então, mover, ícone ou atalho, tanto faz, clique em qualquer posição, aponta no sentido Y, deixa a linha de rastreamento aparecer, essa linha verde que está aparecendo aqui, espaço 0,05 e Enter. Depois, para os pilares de cima, mesma coisa, já posso fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mover, então agora eu vou clicar M no meu teclado, nosso atalho, clico aqui, aponto para dentro, espaço 0,05 e Enter. Pronto. Só para confirmar, vou clicar aqui o nosso atalho para medidas, né? D, aqui, com aqui, já está tudo certinho, tudo alinhado. Então, já alinhei o que eu gostaria. Bom, agora a gente já fez o lançamento dos nossos pilares e a gente precisa fazer o lançamento das nossas vigas. E aqui vão começar a aparecer as dicas de modelagem para concreto. Lembrando vocês que essas são dicas com base nos meus estudos e você sempre tem que verificar o seu projeto para ter certeza que essa dica se encaixa no seu projeto. Então vamos lá para o PowerPoint. Lembrando que você pode fazer o download do PowerPoint com toda a bibliografia que foi utilizada nos estudos através de um link na descrição do vídeo. Então, segundo a E118, item 14621, a gente tem a possibilidade de lançar trechos rígidos nos encontros entre elementos lineares. Então, como é que funciona isso daí? Nós temos aqui, a gente tem a imagem aqui da norma, mas eu vou fazer uma imagem aqui lateral. A gente tem o pilar, é aqui o encontro com uma viga. Então, segundo essa imagem da norma, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui o nosso elemento de barra, o nó, depois outro elemento de barra, né? Então, um elemento de barra simulando o pilar inferior, outro elemento de barra simulando o pilar superior, né? E aqui a gente vai ter o elemento de barra que simula a viga. Então, a 0,3 de H vem da altura da viga. A partir desse ponto, né, saindo aqui da face do pilar, então, aqui nós temos esse trecho de 0,3 de H. Esse trecho que sobrar aqui vai ser um trecho de alta rigidez.
que a gente vai aplicar desse encontro entre os dois elementos. Bom, no nosso caso, nossa viga tem 50 de altura, a 0,3 vai dar 15 centímetros, né? E o nosso pilar, ele tem de largura 0,3 por 0,3 e tem aquele pilar que é 20 por 50, né? Bom, então, se a gente tem um pilar aqui que já tem 30, né, de lado, né? Se eu botar o eixo central aqui, o elemento de barra, né, que vão simular esses pilares, a gente sobra aqui com 15. Né? Então, basicamente, para alguns pilares, a gente nem teria como lançar esse trecho rígido, né? A gente teria que fazer a ligação direta aqui com o centro do pilar. Mas a gente vai utilizar uma simplificação no nosso modelo. Então, toda vez que a gente tiver um pilar e uma viga, eu vou considerar o trecho rígido a partir do encontro aqui entre os dois. Então, a partir da face do pilar. Então, a partir da face do pilar, então aqui é o elemento finito que simula a viga, né? Então, a partir da face do pilar até o centro dele, eu vou botar um trecho rígido aqui entre os dois, tá? Então, isso aqui é uma simplificação de cálculo. Muitos usuários acabam fazendo essa simplificação para facilitar a modelagem e não ter que ficar calculando esse 0,3 aqui. Vai dar uma pequena variação de esforços devido a essa simplificação, mas é isso que a gente vai aplicar em nosso modelo. Então, no encontro entre a viga e os pilares, toda vez da face do pilar até o centro dele, né, a barra que simula o centro do pilar, a gente vai fazer uma ligação com um trecho rígido. Então vamos lá. Voltando aqui para o Si agora, a gente vai lançar nossas vigas. Então vou clicar aqui em elemento, novo, seção retangular. Ela tem, nossa viga, né, tem 50 de altura e largura é 20. Dá OK, fechar, OK e mais um OK. Então a gente está na função elemento, né? E os snap points que a gente está utilizando guias de rastreamento, sempre deixa ativo, grid de pontos, pontos finais, pontos médios e as bordas de superfície. E as bordas de superfície é o snap point importante aqui. O que eu vou fazer? Já que esse cantinho aqui do pilar está alinhado com o outro canto, se eu lançar aqui de meio do pilar para meio do pilar, a gente vai ter uma viga em diagonal. Lembra que a gente puxou esse pilar para dentro, 0,5. Então eu quero que a viga fique faceando esses pilares. Então eu vou clicar daqui até aqui. Vou dar um ESC, um apenas, e o elemento que eu acabei de lançar vai ficar marcado. E agora eu vou clicar em mover. Vou chegar aqui perto, vou pegar o meio, eu vou dar uma rotacionada aqui, ó, contra o botão direito do mouse. Eu vou pegar bem o meio da lateral da viga, clico aqui e puxo até a borda, o canto do outro pilar. E assim eu fico faceando, fazendo que a viga faceie os dois elementos, né? Ali para frente, basicamente a mesma coisa, né? O elemento ainda está marcado. Eu vou clicar então em copiar. Vou pegar aqui a borda, né? Ao meio da borda desse canto aqui, ó, é esse ponto médio. Vou até o outro lado, né? E clico aqui. Entre esses dois elementos já vai meio a meio mesmo. Então eu vou clicar em elemento 1D, já está aqui o elemento. Ó, importante, aqui já está marcado como viga, tá? No lançamento. Verifiquem se está sendo lançado como viga esses elementos de barra agora. Lembrem da questão que para o concreto é importante você definir quem é viga e quem é pilar. Então, ó, se quiser fazer um teste agora, ó, clique em um elemento, vem aqui em pilar, manda expandir, faz um filtro. Então, lembrando o filtro, ó, propriedade que eu desejo filtrar, botão direito, expandir seleção, ele marca todo mundo que tem a mesma propriedade, tá? E você vê que nos filtros existem outras possibilidades, tá? Então, por exemplo, aqui na seção transversal, ó, tá misturado. Clico, eu quero agora marcar quem é pilar e quem é que possui essa seção transversal aqui, a primeira seção. Então, botão direito na propriedade, no valor, né? E eu vou dizer isolar seleção. E aí eu vou ver só quem tem essa propriedade aqui. E ao mesmo tempo, se eu der um ESC agora, pegar esse pilar que está aqui, de novo vou filtrar pilar, então expandir seleção e de novo vou na mesma configuração, clico aqui, eu quero agora
esse retângulo, né? Essa seção 30 por 30, eu vou clicar com o botão direito. Em vez de isolar, que vai isolar quem tem essa propriedade, vou mandar subtrair. Então ele vai tirar quem tem essa propriedade do meu filtro. E aí eu fico só com a seção transversal, que é 20 por 50. Então sim, você tem a possibilidade de, com as propriedades de um único elemento, fazer um filtro com múltiplas possibilidades. E isso facilita demais a modelagem, vocês vão usar bastante esse filtro nos seus projetos. Bom, vamos voltar. Então lançamos aqui as nossas vigas, né? Para esse ponto, esse vão, é a mesma história. Então vou clicar aqui em elemento, a viga 20 por 50. Eu não vou lançar aqui no meio a meio, porque senão eu vou ficar fora. Eu não vou estar com essa viga faceando aqui a parte externa da nossa estrutura, né? Então eu vou lançar daqui até aqui. ESC, apenas um para manter selecionado. Mover, ponto externo, ligo aqui. Depois pego esse cara, mando mover. Então, ponto médio. Lanço aqui. Depois vou fazer a ligação entre os dois do meio, né? Aqui é bem fácil, só ligar daqui até aqui. Eu acabei movendo a viga daqui em vez de copiar, então eu vou mandar copiar. Ponto médio. Ligo aqui. Depois, aqui a gente vai... Lembre-se que o nosso vão é sempre muito certo, né? O nosso vão é sempre 5 metros. Então eu posso simplesmente pegar esse cara, copiar daqui até aqui. Esse daqui eu vou copiar do meio. Então, copiar também. Posso pegar esse centro do pilar aqui como referência, colar aqui. E a gente já fez boa parte aqui das vigas nesse sentido. No outro sentido, elemento. E eu vou pegar aqui, ó, de meio a meio, né? Agora esse pilar tem 20, né? Então, a viga tem 20 e o pilar tem 20, então é mais fácil eu lançar. É só pegar meio a meio, para ficar faceando a parte externa. Esse pessoal aqui é basicamente meio a meio também. Então daqui até aqui. Depois eu posso até sair copiando esse elemento aqui para todas as outras posições. Então vou clicar em copiar. Vou pegar aqui o centro do pilar. Copio para cá. Pode ver que a função de cópia continua, né? Faltou... Bom, aqui a gente vai fazer o nosso núcleo rígido, então não vou lançar a cópia aqui, por enquanto. Bom, a gente já fez todo esse lançamento dessas vigas. Eu vou marcar agora as vigas que a gente vai trabalhar. Bom, a gente tem um eixo de simetria nessa estrutura, né? Que facilita bastante a nossa vida. Então, marquei todas essas vigas aqui. Vou vir em espelhar. Primeiro ponto do espelhar aqui, ó, vai ser o ponto do meio do elemento. Clico, aponto para frente, ó, vai aparecer a linha tracejada verde, que é a linha de rastreamento. Vou clicar, não vou remover o original. E aí a gente já tem um lançamento de tudo aqui para o outro lado, né? Bom, já fez o lançamento das vigas. E agora eu vou lançar o nosso núcleo rígido. E aí eu vou utilizar esses pilares aqui como referência. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Vejo você lá!